Então, hoje eu vim conversar com você sobre o que nos impede de alcançar uma vida próspera, uma vida transformada, uma vida cheia de coisas boas. Fica comigo até o final do vídeo e vamos estar descobrindo o que a gente precisa fazer para mudar e o porquê que a gente não consegue mudar muitas vezes. Então, pessoal, a gente tem uma necessidade muito grande de mudança, né? A gente quer muito mudar, a gente quer muito ter uma vida transformada, a gente tem sonhos, a gente tem desejos no coração, a gente tem tantas coisas que a gente quer fazer na vida, mas aí chega um momento e a gente para pra pensar e pensa, por que será que eu não tô conseguindo, né? Por que será que nada dá certo pra mim? Por que será? Onde está o erro? Onde eu tô errando, né? Quantas vezes a gente já se perguntou? Eu já me perguntei muitas vezes e é por isso que eu cheguei nesse momento agora onde eu estou. A minha consciência precisou de alguns reparos, digamos assim, para eu chegar nesse nível de consciência que eu estou. Tem uma frase que está escrita no livro Os Segredos da Mente Milionária. Quem falou essa frase foi Josh Billings. Ele é uma das pessoas que também é citada lá naquele livro. E a frase fala bem assim, gente, ó. Não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Pessoal, vamos meditar um pouquinho nessa frase. Gente, quando eu li essa frase, assim, na verdade ela tava ali, né, no meio da leitura, como qualquer outra frase, com um nome ali do escritor, do autor dela, né, e ela me chamou muita atenção, porque assim, gente, ó, o que acontece? Muitas vezes a gente fica pensando, gente, eu estudo tanto, eu leio tanto, não coisas sobre a expansão de consciência, coisas normais, sobre a escola, sobre a faculdade, sobre isso, sobre aquilo. E muitas vezes a pessoa não atinge o que ela gostaria de realmente atingir, entendeu? Então ela assim, ó, ela tá cheia de conhecimento, né? Ela tá cheia de conhecimento, ela adquiriu conhecimento ao longo da vida dela, da caminhada dela, dos estudos, mas ela não conseguiu expandir. Então ela tá cheia de conhecimento, mas mesmo assim ela não se sente uma pessoa vencedora, né? Ela não se sente uma pessoa vitoriosa, porque realmente o que ela queria era mais daquilo que ela tem. E por que ela não tem? Né? Porque assim, gente, ó, é que nem essa frase falou, o que nos impede de vencer não é aquilo que a gente não sabe. O que a gente não sabe vai ser pra, né, melhorar, vai ser pra abrir o teu entendimento. O que nos impede de vencer é exatamente o que sabemos, que são o quê? Não, já sei que vocês vão dizer, ai, lá vem ela de novo com essa história. O que nos impede de vencer é exatamente aquilo que a gente já sabe, aquilo que foi criado pelos nossos papais, mamães, né? Os nossos responsáveis, aqueles que nos criaram, às vezes uma avó, uma tia, né? Depende ali da vida de cada um. É exatamente o que a gente aprendeu com eles que é o que nos impede de vencer. As crenças limitantes são um conjunto de conhecimento, né? Muitas coisas através do que tu vê, do que tu ouve, do que tu sente, né? É um conjunto de conhecimentos armazenados no teu subconsciente, que hoje faz tu agir de tal forma, tu te comportar da forma que tu te comporta, né? A tu sentir insegurança, medo, incapacidade, não merecimento. Essas crenças estão todas associadas aos nossos conhecimentos, à nossa educação, né? Estão todas, galera, todas associadas ao que a gente viveu na infância, né? Infância, o começo da adolescência, aonde a gente está adquirindo conhecimento. Por exemplo, às vezes a gente consegue adquirir uma crença limitante depois de grande.
Tu aprendeu lá com a tua mãe que o casamento é bom, ela teve um casamento bom, aí tu aprende com ela que o casamento é bom, aí tu vai lá e te casa acreditando que vai ser para sempre, né? Aquela coisa eterna. Daqui a pouco, teu esposo te trai, né? E aí tu, não, só um pouquinho. O casamento não é isso tudo, né? O casamento, aí tu vai olhar para as pessoas e vai dizer, não, mas não dá para confiar nas pessoas, né? Então tu vai criar ali uma crença limitante, que o casamento é ruim ou que as pessoas não são confiáveis, entendeu? E tu formou essa crença depois de adulta, né? Então, existe sim como a gente adquirir crenças depois de adulta, né? Claro que daí, se tu tem um conhecimento, uma expansão, tu vai saber que aquela pessoa que te traiu, né, ela tá plantando para colher, né? Para ela mesma que ela tá fazendo. Porque a vida é uma mãe amorosa e a vida não vai simplesmente passar despercebido os nossos erros, não. Existe a lei do retorno. E essa não falha, ela é uma lei. O que eu ponho para fora, a vida é um espelho, vai voltar para mim, né? Então, assim, muito cuidado, né, galera? Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com a plantação, com o que tu anda plantando, o que tu anda pensando, o que tu anda sentindo. Isso aí é muito importante, é muito eficaz e vai te ajudar muito na tua expansão, na tua busca pelo conhecimento, né? Pela tua expansão de consciência, pela transformação da tua vida. Ai, gente, é muito, muito, muito gostoso quando tu consegue transformar tuas dores em experiência, né? Eu fiz isso, eu peguei as minhas dores e tô aqui falando pra vocês, né? Então, assim, ó, eu já sofri pra caramba. Mas por quê? Porque eu mesmo criei toda aquela realidade, todo aquele sofrimento fui eu mesma que criei. Parece mentira, mas fui eu. Com crença de abandono, né? Me senti. Nunca fui abandonada, mas eu me sentia rejeitada, né? Porque assim, ó, os pais, eles contam muitas histórias, e essas histórias, às vezes, elas acabam que a gente nem precisava saber, né, na verdade. A gente poderia saber só a história de fortalecimento, mas não é bem assim. Então, a minha mãe, ela me contava muita coisa, né? Ela falava muita coisa pra mim, dizia pra mim que eu era uma pessoa muito ruim, né? Eu era uma criança, só que eu era uma criança muito ruim, como ela dizia. Eu mordi o dedo de uma sobrinha minha, então ela dizia pra mim que eu era uma pessoa ruim, que eu era parecida com o meu pai, né? Meu pai era um cara muito durão, um cara muito fechadão, um cara que fez muitas coisas que não foram legais, enfim. Então, ela me comparava ao meu pai. Eu adotei pra mim que eu era uma pessoa ruim. Eu cresci com isso dentro do meu coração, que eu era uma pessoa ruim. Sabe, aquilo assim, ó, eu sempre achava que todo mundo era top. As meninas da escola, elas eram lindas e meigas. Eu era ruim, entendeu? Então, para confirmar essa crença que a minha mãe colocou em mim, eu tinha que ser ruim, entendeu? Eu tinha que fazer aquilo. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, eu pensava dentro de mim que a pessoa que estivesse comigo ia comer o pão que o diabo amassou porque eu era uma pessoa ruim. Olha isso, gente. Quando eu tive os meus primeiros filhos, eu disse, não, eu não sou uma boa mãe porque eu sou ruim, eu vou matar todo mundo a pau porque eu sou terrível. A minha mãe diz que eu sou terrível. Gente, olha o tamanho da crença. Olha quanto que eu sofri por causa de uma comparação. Por isso que eu digo, gente, a gente erra todos os dias. Ai, meu Deus, mas a gente tem que cuidar para não errar com nossos filhos, não comparar eles com ninguém, Senhor. Quando eu vejo que eu tô comparando os meus filhos, eu digo, ai, olha o que eu tô fazendo, porque eu sou um ser humano, né? Eu sou carne, eu erro, então eu já... Ai, eu peço perdão para meus filhos, né? Às vezes alguma coisa que me irrita neles, que eu já consigo comparar eles com alguém, porque a gente tem essa questão de estar comparando, que coisa braba é isso, a gente compara e a gente não deve, porque cada um é cada um. Eu garanto que se minha mãe dissesse assim pra mim, ai, Aline, somos todos amor na essência,
né? Tu tem tanto amor aí dentro do teu coração, o dia que tu for mãe tu vai ser tão amorosa, o dia que tu for esposa tu vai dar amor pro teu esposo. Não, era tudo ao contrário. E a minha mãe era uma pessoa fora do normal, ela era uma pessoa muito gente fina. Mas as crenças dela levaram isso, entendeu? A minha mãe, eu não carrego nada de ruim, eu falo isso pra vocês, mas eu não falo isso com nenhum tipo de mágoa. Porque ela só falou aquilo que ela pensou, ela não tinha consciência do que ela tava fazendo, entende? Então pra mim tá tudo certo, ela foi guerreira, ela foi até o fim, ela lutou. Minha mãe é o maior amor da minha vida, assim. A consciência da minha mãe, hoje ela é só uma consciência, mas eu digo inconsciência pra ela, ai mãe, coisa boa que tu foi minha mãe. Entendeu? Porque independente, a gente tá aqui, se não fosse ela, que ela teve esse erro, ela, né, ela teve esse, mas ela foi amorosa, ela foi uma mãe boa, presente, entendeu? Então, tá tudo certo. Mas, através dessa crença que ela colocou no meu coração, na minha mente, ela na verdade não foi no meu coração, né? Na verdade foi no meu subconsciente. Então, eu acreditei nisso. Então, por anos, gente, eu me sentia indigna do amor, entendeu? Eu não me sentia digna de ser amada, eu não me sentia digna de amar alguém porque eu não estava programada para amar. Eu era ruim, eu estava programada para odiar. Então eu odiava minha casa, eu odiava o marido, eu odiava a filha, eu odiava todo mundo. Só que Deus o livre acontecer qualquer coisa com os meus filhos. Ficar doente. Uma vez eu tinha o meu terceiro filho. Ele deu um carocinho assim atrás da orelha dele. E na verdade, depois eu fui descobrir que aquele caroço era uma questão de uma anemia que ele tava, né? A gente tratou, tudo certo, graças a Deus. Gente, quando eu penteei o cabelinho dele, que eu encontrei esse caroço aqui, até porque tinha acontecido um episódio de uma pessoa conhecida ter falecido de câncer e ela tinha um caroço, assim. Então, quando eu coloquei a mão aqui no meu filho, que eu senti aquele caroço, gente, o meu mundo acabou-se, entendeu? Acabou-se. Eu só chorava, eu não sabia de nada, não tinha ido no médico, não tinha feito nada. Mas o mundo acabou pra mim naquela hora, porque eu imaginei que meu filho estivesse com câncer. Gente, quem é mãe sabe, né? Da dor que Deus livre, a gente vê uma unha encravada, parece que a gente vai morrer. Mas não. Aí levei ele no médico, a doutora fez o exame, a gente fez exame de sangue, aí tava com um pouquinho de anemia e ela disse que provavelmente criou. Gente, eu não entendi. Mas enfim, a gente tratou ele, ficou tudo certo, né? Gente, eu quase morri, a minha vibração, eu não tinha esse conhecimento, mas com certeza a minha vibração foi lá embaixo nesse momento. Então, vamos voltar lá pra frase do Josh. Então, assim, gente, ó, olha o poder, né? Olha o poder que tem aquilo que a gente recebe, né? É muito forte, muito forte. Muito forte, né? Eu tenho analisado tantas coisas, tantas pessoas, né? Os meus próprios filhos, meu marido, e eu tenho visto assim, ó, como que acaba com uma pessoa uma crença. Às vezes uma, às vezes duas, às vezes 10, às vezes 20, entendeu? Gente, e aí conforme a gente vai expandindo, a gente vai entendendo, a gente vai vendo aonde é que tá os erros, que a gente nunca conseguiu descobrir. Eu vivia dentro de uma igreja e eu não conseguia entender por que que Deus me odiava. Na verdade, Deus não me odiava, Deus sempre me amou, porque eu sou uma criação dele. Na verdade, o meu subconsciente mandava uma mensagem pra mim o tempo todo que eu não podia amar, porque eu era uma pessoa muito ruim. Gente, coisa horrível sentir uma pessoa ruim. E hoje eu faço a minha oração de Ho'oponopono, eu falo curada, Aline curada, abençoada, entendeu? Amor, eu sou puro amor na essência, Deus, enfim, eu fico ali falando, conversando com Deus e projetando a minha oração pro meu eu superior, que é o meu Deus dentro de mim, né, para poder curar. E graças a Deus eu tenho mudado muito. E isso faz pouco tempo que chegou na minha consciência, faz pouco tempo. Às vezes, uma coisa que eu tenho notado hoje é que eu tenho sonhado muito com coisas da infância. Eu acredito que eu nunca fui de sonhar, nunca fui de sonhar. E depois que eu comecei a trabalhar a minha expansão de consciência, eu comecei a notar que eu comecei a sonhar muito, gente, muito com coisas, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão que faleceu, com a minha casa, a casa que marcou o meu coração na infância. Eu sonho com essa casa muito. Tremendo, é lindo, sabe?
porque eu sinto que é Deus curando muitas coisas dentro do meu coração, é as minhas crenças sendo transformadas. Então, voltando à nossa frase, então quando a gente busca vencer na vida, se transformar, ter uma vida totalmente transformada, a gente tem que lembrar, até vou ler a frase, ó, que não é o que não sabemos que nos impede de vencer. Gente, não é o que não sabemos. Às vezes a gente acha que tem que saber mais, né? E não é por isso que a gente deixa de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. O que a gente já sabe? Crenças limitantes, né? O que já sabemos? Crenças limitantes. Eu já sei que eu sou ruim, eu já sei que eu sou incapaz, eu já sei que eu nasci para ser pobre, que pobre nasce pobre, morre pobre. Gente, eu hoje tô abrindo mão de muitas coisas na minha vida para eu estar levando esse conhecimento através da internet, porque essa internet é maravilhosa, né? Obrigado, Deus, por essa internet, né? Eu amo, porque eu aprendo, eu ensino, eu ajudo, sou ajudada, tudo através da internet, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente não pode estar indo muito a treinamento, essas coisas assim. Eu faço treinamento pela internet. Então, assim, ó, tá sendo muito, muito gostoso. Esse momento eu tô aproveitando pra expandir e não pra focar em pandemia e sei lá o que. Eu não tô focada. Eu vou ficando por aqui e te convido a olhar o próximo vídeo. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau, tchau.